Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo. No vídeo de hoje vamos ver aí as últimas informações do Flamengo, que se prepara para enfrentar o time do Chelsea, né? Então vamos dar uma olhadinha aí em tudo o que a mídia está falando aí nesse jogo aí entre Flamengo e Chelsea, que será amanhã às 3 horas da tarde. Ficou interessado e quer saber as últimas informações do Mengão? Então assista esse vídeo até o final. Seguindo aqui, vamos falar de Flamengo, que enfrenta o Chelsea nesta sexta-feira. A expectativa é gigantesca para este encontro. Vamos conversar com Pedro Ivo Almeida, então vamos para os Estados Unidos para saber como é que está a preparação do rubro-negro carioca. Tem entrevista, vai ficar tudo bem, viu, Pedro? Também tô meio resfriado, uma tosse danada, mas eu sei que você estará bem. Flamengo treinando neste momento, Pedro? Bem-vindo ao Sport Center. Treinando nesse momento, obrigado Marcela. Ontem a ameaça de tempestade, à noite o frio do caramba. Anteontem a gente tava com aquele nosso casacão e hoje um sol de rachar. Tem hora que a saúde também, a gente tenta aqui evitar na hora do link, mas tem hora que tem que dar uma tossida pra voz ficar boa para passar todas as informações. Um beijo a você, Jailson, Dom, que é todo fã do esporte ligado aqui no Sport Center. Exatamente, como você falou, a gente tá aqui na Stockton University, Universidade de Stockton, casa do Flamengo nesse início de Mundial de Clubes aqui nos Estados Unidos, em Atlantic City, mais especificamente. O Flamengo realiza neste momento, está aqui no estacionamento da universidade, faz um treino fechado. Felipe Luiz comanda um treino fechado. É o primeiro treino do Flamengo na temporada com todos os jogadores à disposição. Departamento médico zerado. Faltava Nico Dela Cruz, não falta mais. Todos os jogadores chegaram ali para o aquecimento, teve uma certa apreensão, ele não estava com o grupo, mas veio devagarinho, depois com a preparação física, fez um trabalho inicial ali separado de fortalecimento, uma preparação física um pouco mais intensa, testando ali seu limite, né, até onde o corpo ia aguentar, respondendo bem e agora participando da atividade técnica tática comandada pelo Felipe Luiz, a última e única, é bom frisar, já explico porquê, aqui em Atlantic City. Então Nico Dela Cruz reintegrado, Arrascaeta e Luiz Araújo que foram poupados ontem treinando normalmente, Alexandre que não participou do primeiro jogo reintegrado normalmente, então todo mundo à disposição para esse jogo contra o Chelsea. Hoje é o único treino, porque ontem não tinha Arrascaeta e Luiz Araújo que devem ser titular, não tinha Nico Dela Cruz por quase um mês, mas hoje todo mundo integrado, um treino que deve ser até um pouquinho mais intenso do que de costume para essa véspera de jogo, e Felipe Luiz ensaiando mudanças para esse Flamengo que vai pegar o Chelsea. Alexandre muito provavelmente volta no lugar de Ayrton Lucas. Felipe Luiz entende que é preciso uma segurança ali pela zona esquerda defensiva do Flamengo. A gente pode ter mudanças no ataque também. Bruno Henrique, quem sabe, na vaga de Pedro, e talvez até uma mudança a mais. Felipe Luiz ainda está ensaiando, tentando entender como faz isso. Mas é isso, você falou de entrevista coletiva, mais tarde, lá na Filadélfia, a gente vai pegar o carro daqui agora já rumo para Filadélfia, coisa de 1 hora, pouco mais de 80 quilômetros ali. Entrevista de Felipe Luiz, zona mista com Danilo, zona mista com Alexandre também, que vai para o jogo amanhã. A gente traz tudo ao longo da programação aqui na ESPN, no Disney Plus, na cola do Flamengo, nesse Mundial de Clubes. Marcela. Vamos falar do Flamengo, segue a preparação para encarar o Chelsea com 2 importantes desfalques no treino. Vamos ver. Na saída para o treino, o carinho da torcida rubro-negra que aguardava a equipe na porta do hotel. Na atividade que acabou atrasando pela previsão de uma tempestade de raios, chamou a atenção as ausências de Arrascaeta e Luiz Araújo. Segundo a comunicação do clube, a dupla realizou um trabalho de controle de carga após o desgaste na vitória por 2-0 sobre o Esperance, na estreia do Mundial. Mesmo com a informação de que estava tudo bem, uma foto preocupou a torcida. Durante a atividade, Arrascaeta publicou uma imagem que aparece com gelo no joelho. Na semana passada, o uruguaio ficou de fora da primeira atividade, mas participou das demais e jogou normalmente na estreia. Alexandro, que também fez um controle de carga na semana passada e foi desfalque na primeira partida, treinou normalmente. A estreia com vitória diante do Esperance rendeu elogios ao técnico Felipe Luiz. O jornal espanhol AS destacou a intensidade do Flamengo e que Felipe Luiz sonha grande. Um belo cartão de visitas para o Chelsea, próximo adversário do rubro-negro. Para esse confronto, a expectativa da FIFA é de que mais de 50 mil pessoas acompanhem a partida. Chelsea e Flamengo se enfrentam na sexta-feira, às 3 horas da tarde, no horário de Brasília. Como diz a música, essa é mais uma oportunidade que a torcida espera para colocar os ingleses na roda. Vene, em primeiro lugar, o torcedor tem motivo para ficar preocupado com a Arrascaeta, pode ser desfalque, preocupação, tá tudo bem? Flavinho, o torcedor do Chelsea tem motivo para ficar preocupado. Aí sim, garoto. Ué, tô falando alguma mentira? Ninguém falei que se preocupa. Ué, eu sou São eu sou um cara alegre, entendeu? O Chelsea tá dando a falta de sorte de encarar o prime do Arrascaeta. Então o torcedor do Chelsea tem motivos para ficar preocupado. Brincadeiras à parte,
bom VT que a gente pôde ver do Daniel. Sim, ele teve o que ele fez é normal, todo jogador faz, colocar gelo, fazer tratamento. Isso é normal, inclusive após os jogos. Quando o jogador é substituído, já bota logo o gelo. E a gente sabe que o Arrascaeta é um jogador que, fisicamente falando, em alguns momentos preocupa sim, como preocupou já em outras temporadas. Só que nesse momento ele está vivendo, de 2019 para cá, talvez seja o auge dele de fato, do Arrascaeta. Então, eu acho que o torcedor rubro-negro não tem motivos para ficar preocupado. Inclusive, pela primeira vez no ano, o Felipe Luiz tem todos os jogadores à disposição. Ninguém está no departamento médico no atual momento. O De La Cruz hoje treinou normal também, ou seja, deve ficar à disposição. Então o Felipe Luiz tem bons motivos aí para preparar o Flamengo da melhor maneira possível na cabeça dele, no entendimento dele. Por que eu estou falando isso? Porque se vier uma escalação que o torcedor não gosta, o torcedor entenda, o Felipe Luiz ele quer o melhor para o Flamengo e para ele também. Se ele montar uma equipe que ele pensa que é o melhor para encarar o Chelsea, o torcedor precisa confiar no técnico, que é um técnico que já mostrou que é extremamente estudioso. E eu não tenho dúvidas que ao lado das pessoas que ele tem ao redor dele, ele estudou demais o Chelsea. Então, e nem acho que vai mudar tanto a postura do Flamengo assim. Óbvio, pode ser um Flamengo menos intenso, menos agressivo, estudando mais o adversário em campo. Mas eu não acredito num Flamengo totalmente defensivo para pegar esse Chelsea. Tem aí algumas dúvidas, por exemplo, será que ele vai começar com Wesley ou com Varela na lateral direita? Porque a gente pôde ver na estreia que ele começou com Varela. Nas duas laterais, aí o Alexandre volta. E ele até explicou que ele começou com Varela por conta do Ayrton Lucas, que é um jogador mais ofensivo, como a gente já havia imaginado. Agora, ele tem o Alexandre de volta. Se ele começar com o Alexandre, ele vai começar com Varela ou com Wesley? Fica essa dúvida. Eu tenho certeza que ele está estudando o Chelsea para poder tomar a melhor decisão possível. Pedrosa mudaria o time do Flamengo? Aquele time da estreia para esse jogo contra o Chelsea. O que você mudaria? Eu não colocaria o Pedro. Isso também. Justamente porque, assim, primeiro, Felipe Luiz já jogou no Chelsea. Ele é um cara que conhece o futebol inglês, conhece o clube também. E eu não tenho dúvida que em parâmetro de nível tático, de entendimento, de saber como um clube europeu joga, ele sabe muito mais do que todos nós. Então isso que o Vene falou para mim é essencial. O torcedor, ele está acostumado a opinar Flamengo e Juventude, Flamengo e Palmeiras, Flamengo e Botafogo, que são adversários que o torcedor assiste o tempo inteiro. Sabe a realidade de um time, sabe quando o Flamengo tem a responsabilidade de vencer ou não. Flamengo amanhã, gente, não tem responsabilidade de vencer. O Flamengo tem responsabilidade de fazer um bom jogo, um jogo digno. O resultado é parte do que vai acontecer dentro da partida. Então, eu concordo com o Veneno no sentido de tem que apoiar o que o Felipe Luiz vai fazer, porque ele sabe exatamente o que o Chelsea joga de futebol e não é pouco. As pessoas talvez podem ter se baseado pelo primeiro jogo do Chelsea, que o Chelsea jogou em ritmo de treino mesmo, pré-temporada, devagarzinho, poupou o Enzo Fernandes, poupou outros jogadores. Nessa partida, ainda mais com o sinal de alerta que os não europeus ligaram para os europeus, eu acho que a gente vai ver uma intensidade maior. E assim como eu falei hoje sobre o Botafogo e PSG, o Flamengo pode se beneficiar do calor novamente. Porque o Chelsea é uma equipe londrina. E o jogo é 11 da manhã? Exatamente. É mais ou menos nesse horário aí. A previsão é de 32 graus. Então, olha, assim, a gente está falando aqui de um jogo que vai ter uma alta intensidade de calor também. Então, cara, o plano de jogo, você me perguntou, você mexeria no time? Mexeria. O Flamengo não pode se dar o luxo de ter um jogador que não joga sem bola. E eu não estou criticando o Pedro abertamente. Colocaria quem no lugar do Pedro? O Plata. O Plata também. Jogador que inclusive joga na seleção equatoriana, que enfrenta grandes equipes também dentro do futebol sul-americano, nas eliminatórias, e tem um papel tático mais interessante do que o Pedro. Não é que ele seja melhor ou pior, é plano de jogo para essa partida. O Flamengo não pode ter nenhum jogador nem sequer pensando em não correr, nem sequer pensando em não preencher espaço, porque senão o Chelsea vai punir. Ô, Vene, então você acredita? Duas perguntas aqui pro Vene. Uma, você acha que então muda as duas laterais, iria com Wesley e Alexandro, e a situação do Varela para renovar contrato? Bom, se eu fosse treinador, obviamente pensando no plano de jogo, eu começaria com Varela, não começaria com Wesley. Porque eu ia estar mais preocupado também em me defender nesse determinado momento. E Alexandre também. Os dois laterais, na teoria, mais defensivos. E o Alexandre, ele está acostumado a jogar esse tipo de futebol, essa qualidade, encarar um adversário como é o Chelsea.
A bola que eu quero levantar é o seguinte, independentemente do que aconteça, não será zebra. Eu não vejo zebra o Flamengo ganhar do Chelsea. E assim, não falo porque eu boto o Flamengo no mesmo nível do Chelsea. É levando em consideração todo o cenário, todo o contexto da partida. O calor que a gente vem falando a semana inteira. A forma como os times europeus estão tratando a competição. Porque eles não estão dando o devido valor. Muitos queriam estar até de férias já. A gente está dando um valor absurdo. E que bom que seja assim, porque nós vamos valorizar essa competição. Então, o Flamengo chega num bom momento também. Tem um treinador que conhece muito futebol europeu. Tem o Jorginho no time. Inclusive tem a lei do ex que pode entrar em cena. Verdade. Não seria nenhum absurdo. Ex-player law. Não, é sério, ele deu até uma entrevista coletiva e eu gostei da entrevista coletiva dele ontem, que ele falou, tem jogo, gente. Porque muita gente está tratando como se não tivesse jogo. E assim, tem que valorizar o futebol que o Flamengo vem jogando. Gente, pega o meio de campo do Flamengo. O meio de campo do Flamengo é Pulgar, Jorginho, Gerson e Arrascaeta. Só seleção. São 4 jogadores de nível Europa. A linha de defesa também. A linha de defesa também. Léo Ortiz, Léo Pereira, são jogadores de nível Europa. Ainda tem o Danilo na reserva. O Varela, jogador de seleção uruguaia. Varela jogou no Real Madrid, gente. Pouca gente sabe disso. Ele já jogou no Real Madrid. O Alexandro estava na Europa até meses atrás. Carreira na Juve. Carreira na Juve. Então, assim, o Flamengo é um time que tem jogadores que já jogaram nesse futebol, que já enfrentaram times do nível do Chelsea. Isso quer dizer que o Flamengo é o favorito? Óbvio que não, para mim o Chelsea é o favorito. Mas isso quer dizer que o Flamengo pode fazer frente sim e sonhar com uma vitória. E repito, se o Flamengo ganhar, não é para ser tratado como zebra, levando em consideração todo o contexto dessa situação desse jogo. E assim, o Varela Vene, renova só para resumir o que o Vene falou, se os europeus não estão ligando, o problema é deles, amigo. A gente não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com isso. O problema é deles. Tira o proveito. Renovação do Varela, tem novidade, Vene? Tem novidade, tem uma reunião marcada entre o empresário do jogador com a diretoria do Flamengo e tem uma curiosidade, é o mesmo empresário do Enzo Fernandes, jogador do Chelsea. E eles vão ficar em hotéis bem próximos, na mesma rua, lá nos Estados Unidos, na Flórida. Então eles vão se encontrar nessa reunião, vão fechar a renovação de contrato do Varela, válido até dezembro de 2027. Vene, por que não fechou antes? Porque o empresário teve um sério problema de saúde, não conseguiu vir ao Rio de Janeiro. E como ele já estaria nos Estados Unidos para acompanhar o Enzo Fernandes, ele juntou o útil ao agradável e vai se juntar com a diretoria do Flamengo e fechar essa renovação. E vamos acompanhar o que disse o Jorginho. Ele jogou lá no Chelsea. Vamos ouvir. Acredito muito que a gente tenha chance de ganhar, confiando no nosso elenco, confiando no trabalho que a gente vem fazendo. E é jogar o nosso futebol, jogar o que a gente sabe, jogar o que o Flamengo vem jogando até hoje. E tem jogo. E vamos ver o que acontece. Acredito que esse seja um ponto de interrogação que todo mundo está apreensivo para ver como que vai ser. Então, é um ponto de interrogação, porque normalmente equipes brasileiras não atuam contra equipes europeias. Então, é um ponto de interrogação, porém, vejo o Flamengo competindo contra o time do Chelsea. É uma realidade. E com certeza a característica dos jogadores do Chelsea são jogadores dinâmicos, com potência física, com muito dinamismo. Certeza que vão tentar sair jogando de trás, vão tentar quebrar linhas, abrir o campo para poder correr, que é o que eles tentam fazer. E a gente tem que tentar fazer com que eles não façam isso, né? Esse é o que a gente deveria tentar fazer. E aí vamos ver. Legal, hein? Falou coisas interessantes do Jorginho. Vamos dar uma olhada nos números aí, ó. Números dele contra o Chelsea foram 3 jogos, 2 como titular. Não perdeu, ó lá. 2 vitórias e um empate. Tem a média de minutos por partida nesses 3 jogos. Não fez gol, não fez assistência. Ele jogou pelo Chelsea de 2018 até janeiro de 2023. E ele falou algumas coisas interessantes ali, Eugênio. Porque ele disse que o Flamengo tem condições de competir, tem condições de ganhar do Chelsea ao mesmo tempo. Uma outra hora ele falou ali, é um ponto de interrogação. E aí é o que chama atenção, né? Porque todo mundo em vários confrontos de sul-americanos contra europeus que vão acontecer e que já aconteceram nesse Mundial, fica sempre essa dúvida na nossa cabeça. Será que dá? Será que dá pro Boca Juniors enfrentar o Benfica? Deu. Será que dá pro Palmeiras enfrentar o Porto? Será que dá pro Botafogo hoje à noite? Aí é mais difícil, porque é um
topo do topo, né, do momento na Europa é o Paris Saint-Germain. Será que dá para o Flamengo enfrentar o Chelsea? Fica esse ponto de interrogação. Mas o Jorginho está acostumado a jogar lá, esses anos todos. E ele disse que dá, Eugênio. O que você pensa? Eu fico na interrogação como todo mundo, porque o futebol permite a gente isso, né? Permite a gente ficar imaginando cenários. Eu acho que também permite a equipes consideradas menos fortes vencer as consideradas mais fortes. Isso é do jogo, depende daqueles 90 minutos, depende de aleatoriedades que aparecem em cada jogo, o tempo todo. E depende muito do empenho, da capacidade de resiliência que a equipe apresentar, sabe, de estratégia. É tanta coisa que está envolvida nisso. Claro que o Chelsea é um clube mais forte que o Flamengo, com mais orçamento que o Flamengo, mais investimento, um time muito jovem, um time com muitos talentos. Mas é um jogo. E em um jogo o Flamengo, que é muito bom time também, vai brigar para tentar fazer diferente, né? Para tentar mostrar que é possível também que ele consiga a vitória. E a gente tem que ver. Eu acho que o grande barato é imaginar, na minha cabeça, tá? Tentar imaginar qual vai ser a proposta de cada time para esse jogo. Você consegue? Então, eu quero ver, assim, eu acho que o Felipe Luiz não vai querer abrir mão do sistema de jogo dele, da maneira de jogar do Flamengo. De propor o jogo, né? De propor o jogo, de marcar alto, de fazer pressão pós-perda no campo de ataque, de tentar jogar a maior parte do tempo lá. A questão é, normalmente ele consegue fazer isso. Será que ele vai conseguir também dessa vez? Por outro lado, o Flamengo tem dificuldades contra equipes que conseguem subir marcação e dificultar essa saída da defesa para o ataque do Flamengo. Isso aqui mesmo na América do Sul. O grande exemplo é o jogo com o Central Córdoba do Maracanã. Quando ele sobe em marcação, gera um problema e ganha do Flamengo no Maracanã. O segundo tempo agora contra a equipe do Esperance da Tunísia também tem muito isso. Quando o Esperance sobe marcação, gera dificuldades para o Flamengo. O Chelsea vai subir essa marcação, como o Flamengo gosta de fazer contra seus adversários. E aí, vamos pro choque, vamos para a disputa direta, aquela coisa ácida do jogo. Porque futebol é assim, Abel. 90% dos jogos tem um time que se defende e outro que ataca. Os 10% restantes são jogos abertos, em que os dois vão para cima. Eu acho que talvez seja assim esse jogo de amanhã. E esses são os grandes jogos. Será? Aí vai ser lindo, gente. Esses são os grandes jogos. Os dois indo para cima? Os dois vão para cima. E são times que costumam jogar com linhas altas de defesa, portanto, cedem espaços aos adversários. Tanto o Chelsea quanto o Flamengo têm jogadores de velocidade que podem explorar esses espaços nas respectivas defesas. E se for assim, se for um jogo aberto, aí é um barato, não para o torcedor do Flamengo, que vai ficar naquela tensão o tempo inteiro, mas para o torcedor que está ali só para ver um jogo de futebol vai ser uma delícia. É verdade. E o Jorginho, ele fala, em cima do que você acabou de dizer, ele fala abrir espaços, quebrar linhas, tentar sair jogando. Ele já começa, acho que, imaginar as dificuldades e o que o Flamengo tem que fazer contra esse Chelsea. Por aí, Bira? Sim. Eu acho que o Chelsea, por exemplo, vai jogar mais e com mais dedicação do que jogou o primeiro jogo. Também acho. Precisa, né? Não, mas é que assim, a gente tem que lembrar que tem time europeu que tá jogando agora, fazia um mês que não jogava. Sim. O Chelsea, o último jogo dele tinha sido a final da Conference League contra o Betis, ganhou por 4-1, daí fez a festa, teve a ressaca, depois teve umas folgas, depois o jogador foi para a data FIFA. Então esse jogo, alguns europeus, dá para perceber que nessa primeira rodada, não estou falando todos não, tá? Mas alguns europeus, quando até tiveram adversários mais acessíveis, aproveitaram para rodar um pouco, aproveitaram para tirar um pouco o ferrugem do corpo ali. O Chelsea contra o Los Angeles Galaxy, não, contra o Los Angeles FC, claramente segurou um pouco a perna, assim, claramente era um time que estava ali aproveitando, meio assim, quase que tratando esse jogo como um jogo para recuperar ritmo de jogo. Mas quando acelerou, né, Bira? Então, e quando acelerou, ganhou o jogo. Agora, contra o Flamengo, eu imagino que o Chelsea já veja como um jogo mais importante, um jogo para você já ir com uma intensidade maior. Então, eu acho que tende a ser um jogo legal, um jogo... Acho que dá jogo, sim. Não acho que é um vareio do Flamengo, acho o Chelsea mais forte, mas acho que dá jogo. E daí vamos ver como é que o Flamengo consegue, se o Flamengo consegue fazer o que o Fluminense fez.
né, que é conseguir achar espaços e ficar causando danos na defesa do time europeu, né? No caso do Fluminense contra o Dortmund, para ficar criando oportunidades. E aí não pode perder tanto quanto o Fluminense perdeu, mas dá para o Flamengo fazer um jogo legal, sim. Acho que o Chelsea eu vejo como um time superior, mas não é uma coisa caricata, não. Acho que é o Flamengo, entre os times brasileiros e até sul-americanos, além do investimento, que é alto, óbvio que não dá para comparar com o investimento de um Chelsea, mas é um investimento muito alto, tem bom time, bom elenco e um time também de intensidade, né? Total. Se considerarmos os padrões brasileiros, então isso aproxima o Flamengo, por ser essa força que é, de um gigante europeu do momento, que é o Chelsea. O barato também, em termos de visibilidade, é que o jogo acontece no horário em que ele será visto. Será visto, né? Na Europa. Sim. O torcedor inglês vai querer ver o Chelsea jogando. Opa. E é o horário de da audiência noite do lá. Mundial de Clubes na Inglaterra tem sido muito bons. Falam que até nos tabloides e tal não tem saído tanta coisa, mas a audiência dos jogos tem sido muito boa. Então esse Flamengo e Chelsea promete também ter visibilidade lá. O jogo vai ser à tarde aqui? O jogo é 4 da tarde aqui, que é, então é à noite, no horário lá. nobre da televisão 8, lá. 9 horas lá. 9 horas, 8 horas ali. O torcedor do Chelsea vai estar em casa, sentadinho lá no sofá, com a pipoquinha, velho. Uma sexta-feira ainda, né? Pra ver, numa sexta-feira. Uma pint. Até porque o João Castelo Branco e o Renato Senise, que são nossos correspondentes, também, viu? Nossos correspondentes lá na Inglaterra, eles têm aparecido muito no Mundo F, falando que os pubs não têm se animado muito para passar os jogos do Mundial de Clubes. Você vai lá nos pubs, não tem passado os jogos. Então o pessoal tem que realmente ficar em casa para ver o jogo, porque no pub não tá. Agora, Abel, desde que começou esse Mundial de Clubes, quando a gente olhou os confrontos, esse pra mim vai ser o melhor jogo da fase de grupos. Você ainda tem um City e Juventus, que querendo ou não, em qualquer lugar do mundo vai ser um grande jogo ontem, Real Madrid e Al Hilal, foi muito bom. Sim, muito bom jogo também. Muito bom. Mas eu ainda acho o Flamengo um pouco superior ao Al Hilal, né? Se você para analisar qualidade, por tudo que o Eugênio mesmo citou de como o Flamengo gosta de ter a bola, propor o jogo, de como o Abel falou da intensidade. O Al Hilal é um bom time, está começando agora um novo trabalho com um novo treinador, etc. Esse jogo de ontem, desculpa te interromper rapidamente, era outro jogo com ponto de interrogação. Sim, primeiro, a estreia, Real Madrid meio misto frio, como o Bira diz. Eu falei europeu contra sul-americano, mas não só. No caso do Al Hilal, um time árabe, óbvio que você vê os jogadores que estão lá, estrelas mundiais, mas ainda assim é o Al Hilal. Não dá para comparar essa camisa com o Real Madrid. Então também tinha esse ponto de interrogação. Vai dar jogo? Exato. E deu muito jogo. Continue. E o Chelsea, pela atuação, tinha até uma pergunta na tela, né? Se a atuação do Chelsea assustou o Flamengo. Eu creio que não. Mas, ao mesmo tempo, o Chelsea vai querer jogar mais. Vai querer propor mais. Isso pro Flamengo pode ser negativo, né? Porque o Chelsea vai querer... Olha, já estreamos... Já retomamos o ritmo depois de um mês. A tendência é que a cada rodada eles vão melhorar. O Cole Palmer acordar, né? Todo mundo, não jogou né? nada. Né? Todo mundo. A tendência é que no segundo jogo já esteja mais inteiro que no primeiro, no terceiro, consequentemente, e por aí vai. Todo mundo vai evoluindo ao longo Até porque você vai entrando mais no torneio. Um torneio novo, um elemento novo no calendário do jogador, né? Então o jogador também... O jogador que já estava pensando que nessa época do ano ele estaria de férias, não está de férias. Então, assim, vai se retomando aquele ritmo de competição. Ficou um mês parado, é bastante coisa. Mas temos umas telas... Vai lá, Abel. Inclusive, eu vou começar com você, Johnny. De confrontos, duelos. Pô, era o que eu ia falar, uma coisa linda. Estamos enturmados. Por exemplo, você acabou de citar o Palmer. Não é? Que foi longe do que se espera dele na estreia. É um jogadoraço, mas ficou devendo. E aí temos números do Arrascaeta pelo Flamengo e do Cole Palmer pelo Chelsea nessa temporada 2025. O Arrascaeta com 27 jogos, 23 como titular, olha, nisso aí tá equilibrado. Sim. E o Palmer 26, 23. A média de minutos por jogo do Palmer é maior. O Arrascaeta, e aí não é nem uma questão técnica, é uma questão física, que ele acaba saindo no meio dos jogos ou às vezes nem joga, né? Até pela idade, né? Também. O Arrascaeta com 13 gols e o Palmer com 3... Aí o Arrasca tá demais, artilheiro do Brasileirão, tá metendo gol que nem água. A assistência está equilibrado também e tem os minutos para participar em gol. Quase praticamente 100 e 257 para o Palmer. Outro duelo aí, correria pelos lados, Luiz Araújo e Pedro Neto. Pedro Neto, os dois destruíram na estreia, né? Os dois foram muito bem. Luiz Araújo, temporada 25, 29 jogos contra 25, 8 gols e 4 do Pedro Neto, 6 assistências, 4 do Pedro Neto. Tem a média de chances criadas por jogo
e também de dribles certos por partida. Temos duelos aí. Eu sei que no Pucheta vocês fizeram um cara a cara. Pra quem não sabe o que é o Pucheta, explique aqui pra galera que tá assistindo o F360. O Pucheta nada mais é do que o nosso papo de redação transmitido e com a participação do Fã de Esportes no YouTube e no TikTok da ESPN, toda segunda-feira, 11h30 da manhã, mas agora no Mundial, esses horários malucos, a gente tá fazendo em dias esporádicos, teve ontem Pucheta e a gente fez o nosso mano a mano. No YouTube. No YouTube e TikTok. Somos um fenômeno no TikTok, Abel. Estamos indo super bem lá. Muito obrigado a todo mundo que acompanha. E o que teve no Pucheta na segunda-feira? Foi segunda ou foi ontem? Foi ontem. Ontem. Fizemos a comparação, que parecia uma loucura se a gente falasse há anos atrás, mas ficou muito parelho, mano a mano, entre jogadores do Flamengo, os titulares, os 11 titulares do Flamengo contra o Esperance e os titulares do Chelsea também na estreia contra o LAFC. O Chelsea ganhou por uma margem mínima. Acho que, contando o treinador, deu 7-5. Mas em muitos confrontos... Mas eu não entendi. Vocês fizeram os do Flamengo contra os do Chelsea? Exatamente. Eu acho que eu tenho até uma colinha que nosso editor-chefe, Pedro Ferrari, mandou. O Rossi foi o goleiro. Escolhemos o Rossi diante do Sanches. O Reece James ganhou do Varela, mas o Léo Ortiz ganhou do Adara Bioio. Então, assim, ficou bem parelho. O que a gente discutiu mesmo no programa foi Cole Palmer e Arrascaeta. Foi uma discussão... Eu votei no... Deu Arrasca, tá, Fã de Esportes? Deu Arrasca. Mas eu votei no Cole Palmer, assim... Um momento do Arrascaeta a gente viu na tela. O momento do Arrascaeta é absurdo. Ele é um meia que quase está virando um meia atacante, quase ponta artilheiro, várias assistências, mas assim, o Cole Palmer é uma preciosidade, um jovem. Eu acho que assim, em algum momento da carreira o Cole Palmer vai ser mais jogador que o Arrascaeta. O momento é do Arrasca. Mas assim, pro seu time e tal, hoje eu ainda escolho o Cole Palmer. Mas até aproveitando o gancho da outra tela, flamenguistas, olho no Pedro Neto. Tá vivendo o melhor momento aí no Chelsea, vem bem. É um cara que já fez um golaço na estreia. Entre Luiz Araújo, eu também fico com o Pedro Neto. Apesar do Luiz Araújo, que tinha aquela peste de só jogar bem quando vinha do banco de reservas, agora também tá muito bem como titular. Né? Uma excelente fase. É isso aí. O Cole Palmer ou o Arrasca, Eugênio? É difícil, né? Não, é claro, assim, a gente tá olhando, pensando no jogo de amanhã, eu acho que é um duelo que promete ser mais parelho. Mas se a gente olhar a dimensão da carreira, acho que o Palmer vai ser um jogador maior do que o Arrascaeta. É muito curioso isso, né? Você tá medindo um jogo específico dentro de uma realidade, dentro de um momento. Você falava do Pedro Neto, eu não sei qual vai ser a escalação, quem vai jogar no comando do ataque. Se é o Nicolas Jackson ou o Liam Delap. Se jogar o Delap, é um jogador para ficar de olho também. Também, que acabou de chegar, por isso ele não é titular, não foi titular no primeiro jogo. Mas ele dá uma movimentação, não que seja um craque, não é um craque, estava no Ipswich, né? Fez a temporada toda no Ipswich, um time bem fraco, mas ele conseguia ali fazer os gols dele, se movimentar e tal. É um jogador que dá uma movimentação ao ataque do Chelsea, que pode dar uma movimentação ao ataque do Chelsea, maior do que o Jackson base do City, né, o Delap. Ele começou no City. Pois bem, pessoal, tá mais um vídeo, né? O Flamengo que se prepara aí para enfrentar o time do Chelsea amanhã, às 3h da tarde. Jogo válido pelo Super Mundial de Clubes, né? Esse jogo aí que será um jogo de confronto direto, né? Já que os dois lideram aí o grupo. O Flamengo que lidera em primeiro pelo critério de desempate, mas os dois times têm os mesmos 3 pontos, né? Um jogo muito importante aí para o time do Flamengo mostrar aí, né, que pode sim bater de frente, já que tem também muita expectativa aí do time do Flamengo ser um dos únicos brasileiros a ser capaz de vencer um time europeu, né? Então vamos ver aí como é que o time do Flamengo vai se comportar aí contra o time do Chelsea. Tem também mais uma informação aí, que mais um time da Europa quer tirar o Wesley do Flamengo. Sim, o jovem lateral direito de apenas 21 anos segue despertando grande interesse no mercado europeu, após entrar na mira da Juventus. Agora é a Roma que quer se movimentar nos bastidores para tentar a contratação do jogador do Flamengo. Segundo o portal Calciomercato, o técnico Gian Piero, né, vê o Wesley como peça essencial para reformular a Juve. Então o Wesley, né, pode pintar aí como novo jogador em um clube da Itália, né, ou a Juventus ou a Roma. Dessa vez vamos ver aí 2 times, né, do mesmo país brigando por Wesley. Mas e aí, o que é que vocês acham? Será que o Wesley deveria ir para a Juve ou para a Roma?
Comenta aqui embaixo também o seu palpite, o seu placar para esse jogo entre Flamengo e Chelsea. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe seu like, comentem aqui embaixo. Ative o sininho de notificações se for novo aqui no canal. Já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tamo junto, é nóis e até a próxima.